Hoje, então, nós estamos iniciando a formação continuada agora, né, para abrir os trabalhos do segundo semestre. E, em nome da professora Franciele, então, a gente está fazendo a abertura desse momento. Ela pediu, né, que a gente desse o início aos trabalhos, tendo em vista a impossibilidade dela se fazer presente por outras demandas ali do MEAD, tá, gente? Então, assim, nós temos uma formação que inicia hoje e que tem continuidade na data de amanhã, com uma temática, né, relativa ao ENAD, no primeiro momento uma pauta mais teórica, e depois ela vai ir para as questões práticas verdadeiramente para a elaboração e construção das questões ENAD lá no dia 27 de julho. Então, lembrando, amanhã a gente faz uma revisão teórica de ENAD, né, de como que são as orientações para a gente fazer a elaboração da construção dessas questões, e lá no dia 27 a gente retoma esse momento fazendo a parte prática. Dia 4 de agosto. 4 de agosto, então, a gente volta com um momento de formação a partir de oficinas temáticas, né? Então, nós temos ali 3 proposições de oficinas. Uma, treinamento para melhorar a produção dos vídeos, então serão trabalhadas questões de oratórias, roteiros criativos. Uma oficina 2, relativa a técnicas e modelagens estatísticas aplicáveis a trabalhos acadêmicos. E uma terceira oficina relacionada ao PRES. Perfeito? Isso dia 4 de agosto. 2 de setembro. Temos mais, então, um ciclo aí de oficinas e palestras de mercado de capitais, uma de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, educação ambiental, análise de conjuntura política e econômica. E, finalmente, no dia 3 de outubro, nós temos aí mais uma formação relativa a estágio, PG, TCC, projeto de ensino seminário, né, o interdisciplinar e o seminário da prática das licenciaturas. Então, a gente fez um ciclo mais alongado de formação, para a gente não ficar com uma semana tão carregada e às vezes não conseguir aproveitar tanta informação nova, né, que vocês sugeriram como temáticas para este segundo semestre. Então, voltando à pauta de hoje, professora Yara, né, uma conhecida que a gente tem com muito orgulho, né, de fazer o convite, aceitou o convite para vir trabalhar conosco algumas questões ligadas à redação. A professora Yara já trabalhou comigo em outras instituições, trabalhou comigo na FAMEDU, também aqui no Centro Universitário, a gente trabalhou juntas também no ICPG, e agora, lógico, ela está mais próxima do que nunca, porque também atende, né, algumas produções didáticas no curso de letras, está nos auxiliando nessa questão. E a professora Yara, então, é graduada em letras, mestre em literatura, doutorado também na área da literatura, toda a sua formação feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? E a pauta, gente, da redação, eu deixo para ela conduzir com muita tranquilidade, tenho certeza. Não tanto. A questão, né, da intimidade com os textos, ela vai trabalhar de uma forma muito gostosa com vocês. Desejo um bom trabalho, Yara, na tarde de hoje. Né? Tens aí um grupo fantástico de tutores, docentes, e espero que o momento seja proveitoso para todos. Tá bom, gente? Uma boa tarde. Obrigada, Beth. Bom, então, pessoal, uma boa tarde para vocês. Não acreditem em tudo que a Beth disse. Principalmente a parte final, de que vai ser muito gostoso, de que ela sabe o que está dizendo. Essa parte ela só floreou, né? Então tá, bom, tudo bem. Eu vim, né, de Florianópolis, logo meu sotaque vai me entregar, tá tola. Falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, que eu chamo de comunicação profissional. Mais do que empresarial, porque eu acho que empresarial acaba sendo essa conotação muito mercadológica. Não que as questões educacionais já não tenham entrado no campo mercadológico, a gente sabe que sim, mas pensar um pouquinho essa nossa produção, principalmente a escrita, mais do que a oral, em termos profissionais. Tá? E aí, assim, eu digo para vocês que eu já lido com essas questões de texto há pelo menos 20 anos, né, que eu venho brigando dentro da minha área com essas questões que dizem respeito à produção de textos. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho das questões que eu venho encontrando nos últimos tempos,
no que se refere a essa comunicação profissional. Mais especificamente, a produção escrita, que é esse uso dos e-mails. Vocês têm protocolos, é isso, né? São essas produções escritas para as quais eu vou tentar dar algum direcionamento. Quero, antes de tudo, dizer para vocês o seguinte: eu não trouxe nenhuma novidade para vocês, né? Se alguém veio a essa oficina, a esse curso, pensando, nossa, eu vou aprender um monte de coisa nova, vai ter expectativa, né, quebrada. Porque eu não vou trazer novidades, eu vou relembrar com vocês questões que vocês já viram ao longo da vida acadêmica e profissional de vocês, mas que talvez pela agitação do dia a dia, pela correria das funções que vocês exercem, talvez tenham ficado em segundo plano e precisam ser retomadas agora. Então eu vou falar de questões que vocês vão lembrar na hora que eu mencionar, mas são necessárias porque o meu objetivo aqui com vocês hoje é esse, é avaliar as nossas produções escritas nesse âmbito profissional para tentar melhorá-las. Então, a nossa proposta aqui é essa, é avaliar o que a gente vem produzindo aqui nesse ambiente profissional e como a gente pode melhorar isso. Tá? Como eu falo muito, falo mesmo, né, o tempo inteiro, é muito provável que chegue no final da oficina eu esteja correndo para dar conta de tudo e fechar no tempo e talvez não tenha aquele espaço para perguntas tradicional. Então, vocês podem me parar a hora que vocês quiserem, ao longo da minha fala, para fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes àquele momento. Não tem problema, tá? Vocês podem me interromper à vontade, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Em relação, então, ao conteúdo, eu vou tentar abordar rapidamente algumas questõezinhas gerais de comunicação, só para que vocês lembrem desse processo. Às vezes a gente tomar consciência de algo que a gente faz constantemente nos permite fazer esses ajustes que são necessários. Um pouquinho sobre coesão e coerência. Eu não vim dar aula de língua portuguesa para vocês hoje, tá? Então fiquem tranquilos, né? Respirem, vocês podem respirar agora, né? Não vou dar aula de língua portuguesa. Vou só chamar a atenção para alguns detalhes bem pontuais no que diz respeito a essa produção no ambiente empresarial. Algumas questões relativas a esse texto empresarial, né, ou comercial, ou profissional, como eu prefiro, que dizem respeito à clareza, objetividade, concisão, alguma coisinha de ortografia. E, claro, a gente vai focar um pouquinho mais, então, na questão dos e-mails, foi o que me pediram para essa formação, até em função do fato de que hoje vocês trabalham muito mais com essa perspectiva dos protocolos do que um atendimento por telefone ou outros meios de comunicação aí com os acadêmicos. Então, o meu foco vai ser realmente a relação que vocês estabelecem por escrito com os acadêmicos, especificamente. Tá? E aí, para me valer disso, para trazer essas questões para vocês, eu estou indicando como referências, que foram as que eu utilizei para a constituição desse curso, que é, em primeiro lugar, o livrinho da Miriam Goldman, tá? Que deve ter disponível na biblioteca também, tem bastante itens bem pontuais em relação à produção de textos profissionais. E ainda faço uso do Medeiros e do Tavares para complementar algumas questões que eu vou mencionar para vocês a partir de agora. Tá? Primeira questão que eu queria relembrar com vocês. A comunicação é um ato social. Comunicação e sociedade são duas coisas que estão relacionadas. Eu não tenho como separar os dois. A sociedade existe porque as pessoas se comunicam. E a comunicação existe porque as pessoas convivem em sociedade. E aí essa é uma questão extremamente importante, porque nós nos constituímos na nossa comunicação. Nós somos quem somos porque nós nos comunicamos com os outros. Em função disso, a gente lembra rapidinho, alguém que está ali perto do interruptor, será que tem como... Isso, só o daqui, isso, obrigada. Que daí acho que fica mais fácil para... Quem for dormir agora depois do almoço, só não ronca para não atrapalhar o raciocínio. Né? Bom, então olhem só, vocês já conhecem isso em algum momento, em alguma aula de língua portuguesa perdida na formação de vocês, em alguma aula de comunicação empresarial, ou sei lá o quê, né? Ou nos estudos que vocês fizeram para as formações, vocês se depararam com isso, que é o esquema básico de comunicação. Então, há um contexto, que é essa vida em sociedade, que gera a necessidade de estabelecer contato.
O contato, então, é feito por esse que nós chamamos de emissor, produtor, enunciador, existem várias formas de denominar. Ele quer transmitir algo, ele quer passar uma informação, que é a mensagem. Para isso, ele escolhe um canal, um meio para fazer isso, que vai para a pessoa para quem essa mensagem se dirige, que é o receptor, o enunciatário, ou quem vocês queiram chamar aí. Aparentemente, esse receptor envia uma informação de resposta. Lembrem-se que o silêncio pode ser uma resposta. Quando eu digo resposta, não é obrigatoriamente uma resposta concreta. Ela pode vir pelo silêncio, por exemplo. E desse silêncio eu posso interpretar muitas coisas. Me ignorou com sucesso, não abriu o e-mail, né? não quis me responder, foi um grosseiro, foi um bruto. Aí eu posso, né, viajar no silêncio do outro. O que eu quero chamar a atenção para algo que a gente esquece normalmente nas nossas comunicações é que nós não escrevemos para nós mesmos, nós escrevemos para o outro. Os nossos e-mails não são para nós, são para o outro. Então eu tenho que lembrar quem é esse outro para eu poder fazer essa produção adequada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em todo processo de comunicação existe aquilo que a gente chama de ruído. Eu não posso garantir que 100% do que eu estou dizendo aqui está chegando para vocês. Não está. Na verdade, eu só posso garantir que não está. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, viemos de formações diferentes, tivemos experiências diferentes, temos níveis de conhecimentos diferentes, temos percepções diferentes da realidade e, portanto, o que eu utilizo, né, o que eu produzo nesse momento não é o mesmo que chega aqui. Então, a primeira questão que tem que ficar bem clara para vocês é: sempre vai chegar para o acadêmico lá no final, quando ele receber o protocolo, menos do que partiu de vocês. Porque essa perda é uma perda natural dentro do processo de comunicação. O que nós precisamos é fazer com que essa perda seja pequena. Talvez por isso se esteja abandonando os meios de comunicação, como o telefone, por exemplo, nesse tipo de atendimento, porque na oralidade o ruído é muito maior do que na escrita. Então, a tendência de uso dos e-mails, né, e aí vocês têm utilizado os protocolos, vem justamente porque a escrita tem um ruído menor. Por isso, hoje a gente está priorizando um pouquinho a questão da escrita. Tá? Bom, lembrado isso, de que as comunicações acontecem com esses ruídos, que são inevitáveis, a gente só tenta diminuir, vamos lembrar uma outra questão. A nossa comunicação tem que estar adaptada à situação que a gerou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? E aí eu boto o desenho só para lembrar, o Mário tentando escolher uma roupa, que é o seguinte: a nossa língua pode ser comparada a um grande guarda-roupa. Hoje, a grande metáfora entre os linguistas é essa. Então, a nossa língua é um guarda-roupas. O que a gente faz? Quando a gente tem um evento, uma situação, o nosso dia a dia, a gente abre o guarda-roupa e escolhe a roupa que vai usar. A roupa que vem para o trabalho, a roupa que vai para uma festa, a roupa que vai para um encontro com amigos. Se não vai usar roupa nenhuma, também é uma escolha, não é? Então, tá lá, você abre o guarda-roupas, tá lá. Dificilmente, porque você tenta viver em sociedade, dificilmente você vai de biquíni para o baile de formatura. Quem for sabe que está usando a roupa errada para aquele lugar. Não é isso? A nossa língua funciona da mesma forma. Hoje, já se tem muito claro que não existe mais essa perspectiva, né, de que a pessoa está falando errado, está escrevendo errado. Antes de eu acusar alguém de falar errado ou de escrever errado, eu preciso ver em que situação essa fala e a escrita está. Só a partir do momento que eu saiba em que situação esse material, esse texto foi gerado, é que eu vou poder dizer se ele está adequado para aquela situação ou inadequado para aquela situação. Dá um exemplo.
Acordei de manhã, descabelada, estou lá tomando meu café na mesa familiar e eu digo para a pessoa que está mais próxima da manteiga: por obséquio, Vossa Senhoria, poderia passar minha manteiga? A pessoa vai arregalar o olho, vai dizer: a louca bateu com a cabeça na quina da cama, né? Já fumou umzinho antes de vir para a mesa, né? Porque está falando desse jeito. Aí vocês vão dizer assim: nossa, que antiga essa linguagem. Não é antiga, ela só está inadequada para aquela situação. Talvez numa situação mais formal, se eu estivesse num café de executivos com pessoas que eu não conheço, eu utilizasse uma forma de linguagem muito parecida com essa que eu acabei de dizer para vocês, porque era o vestido de gala para o baile de formatura e não o biquíni na formatura. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a primeira escolha que vocês têm que fazer é: qual a melhor linguagem para aquela situação? Quem é o meu receptor? Né? Quem são esses meus acadêmicos? Quem é essa pessoa para quem eu estou me dirigindo diretamente? E qual a melhor linguagem para usar com ela? Que roupa no meu guarda-roupa da língua eu vou usar? E aí a coisa vai se ajustando da melhor forma possível. O que vocês vão ter que lembrar é que neste ambiente, quando eu digo neste ambiente, eu estou falando do profissional, vocês vão usar a roupa do trabalho. A roupa do trabalho não é a roupa que eu uso em casa e não é a roupa de gala, é a roupa do trabalho. E eu vou explicar como isso funciona. Tá? Tá? Não é só responder ou não responder a um e-mail do acadêmico, da coordenação, da gerência ou sei lá de quem a quem vocês tenham que se reportar. É como eu farei isso, porque isso me representa e representa o local onde eu trabalho. A nossa imagem está atrelada a essa linguagem que a gente utiliza. A imagem do lugar em que nós trabalhamos está relacionada a isso. Se eu sou muito informal, daí acadêmico, tudo beleza, como é que foi, né? Fez a atividade, o que está passando? Está passando uma imagem de desleixo, não só meu, mas da instituição. E os nossos acadêmicos e as pessoas que recebem os e-mails cobram bastante. Nós somos muito críticos quando lemos os textos dos outros. Não é? Então, lembrem-se também dessa perspectiva. Vocês também são capazes de perceber quais são as questões que precisam ser ajustadas aí nos textos de vocês. Tá? Nossa linguagem nos representa e representa a instituição para a qual nós trabalhamos. Tá? E aí nós começamos algumas questões mais gerais que dizem respeito a essa produção de texto. Vou lembrar para vocês o seguinte: quando eu falo em texto, eu estou falando em tudo que estabelece comunicação. Uma imagem é um texto, uma única palavra dentro de um contexto, quando ela se faz entendida, é um texto, mas especificamente nós estamos focando aqui os textos escritos. Tá? Mais do que a oralidade, a gente está focalizando essas perspectivas mais de escrita. E uma das questões importantes quando a gente pensa na escrita é que o texto, quando escrito, ele tem uma característica que é a autonomia. O meu texto escrito vai onde eu não posso ir. E aí tem sempre aquela questão que quando eu trato da oralidade, quando eu estou falando com alguém e a pessoa diz: não entendi. Aí o que você faz? Você repete com outras palavras. Aí a pessoa diz: não entendi ainda. Aí já construiu um balãozinho na sua cabeça dizendo assim: tola. Né? Mas isso fica lá, ninguém vai ficar sabendo. Né? Aí, o que você faz? Você faz uma expressão facial, você usa a mão, né? Você faz um desenhinho, faz um monte de gestos, aí a pessoa: agora eu entendi. No texto escrito não tem isso. Você só tem um recurso: palavra. Então, como esse texto é construído com um único recurso, que são as palavras, e efetivamente ele vai onde você não estará, ele tem que dizer exatamente o que você quer dizer. Quantas vezes aqui, vocês já foram professores ou são professores também de presencial, imagino? Já tiveram alguma experiência?
Quem teve essa experiência sabe, né? E quem não teve, mas sabe dos seus filhos, dos seus parentes, todo mundo já teve esse convívio escolar. Já passou por isso quando era acadêmico. Fizeram um trabalho, responderam uma prova lá com uma questão discursiva, o professor deu uma nota que vocês acharam que não estava legal, vocês foram lá falar com o professor. Diz assim, professor, eu respondi a questão. Aí o professor diz, não respondeu. Não, eu respondi, porque aqui eu quis dizer... Querer não é poder. Querer dizer não é o mesmo que dizer. Aí, quem é professor sabe, vai ter que ficar lá lendo frase por frase, explicando para o seu aluno qual é a diferença entre o que ele quis dizer e o que ele disse de fato ali naquele texto. Até que ele se convença ou até que ele perturbe tanto que você diz, tá bom, né? Bom, mas o fato é que aqui entra aí o poder de argumentação. A questão toda é a diferença entre dizer e querer dizer. Então, o texto escrito, ele tem que dizer exatamente o que a gente quer. Não pode ficar essa ambiguidade, não pode ficar essas margens, porque isso vai gerar uma série de questões, de problemas que eu vou mencionar a partir de agora. Então, primeira questão é lembrar isso, né? Ele é autônomo, ele vai onde a gente não vai, portanto, ele tem que ser mais do que claro, tem que ser bem transparente. E elementos que fazem com que essa transparência aconteça são o que a gente chama de coesão e coerência. O texto, a palavra texto, vem do latim, significa tecido, mesma origem da palavra tecido. E efetivamente o texto é isso. Enquanto o tecido de roupa, é uma trama de fios, o tecido texto é uma trama de palavras. Então, eu faço uma trama com esses elementos que são as palavras e que devem, juntas, formar um tecido fechado. Não pode ter buraco, não pode ter espaço, porque senão não é um bom tecido. E aí o que acontece? Vocês estão percebendo que as tramas, elas funcionam em horizontal e vertical. Talvez assim fique mais fácil de vocês entenderem. Então, olhem só, nós temos nessa ilustração fios que seguem no sentido vertical, fios que seguem na horizontal. E a junção deles é que formam essa trama. Na composição dos nossos textos é exatamente a mesma coisa. Nós temos os alicerces, que é pensar que o meu texto tem que ter um começo, que ele tem que ter um meio, que ele tem que ter um final, que eu não posso dizer algo no início e lá no final dizer o contrário, quando eu não estou me propondo a contradição, eu estou querendo fazer afirmações. Então, esse é o meu eixo de coerência. Quando eu penso nesse todo e que esse todo tem que fazer sentido, eu estou pensando em coerência. Quando eu vou utilizando as estruturas que a língua me permite, né? A pontuação, a escolha das palavras, a escolha dos tempos verbais, a escolha das pessoas do discurso, eu estou trabalhando com coesão. São elementos dentro dessa estrutura maior que forma o texto. Um bom texto, ele lida com essas duas coisas. Eu tenho esse elemento que faz a ligadura, que é a coesão, que me permite, então, construir essa estrutura maior, que é a coerência do texto, a lógica, como esse texto funciona. Tá, Yara, tudo muito técnico, tudo muito bonitinho, mostra isso num exemplo. Então, antes do exemplo, lógica para coerência e relação interior de texto para coesão. Então, eu tenho minha coesão, minha coerência. Bora lá. Ops. Quando eu inicio o meu e-mail com prezados senhores, ou prezadas senhoras, né? Aí entra as questões de gênero, eu já construí todo um contexto aqui. Que contexto é esse? Primeiro, eu não sei exatamente para quem eu estou me dirigindo, porque é um conjunto de pessoas, senhores. E eu usei prezado. Prezado indica que eu tenho que botar um terno para escrever, pensando na história da roupa, tá?
Então, não dá para botar a camisetinha básica, tem que ser um terno, porque eu comecei com prezados senhores. Tá? 2 palavras já me deram o contexto da linguagem que eu tenho que utilizar no meu texto. Tá? Informamos que os documentos solicitados estarão disponíveis no acesso restrito do nosso site, então logo seja efetuado o pagamento do boleto bancário anexo. Prezados senhores, segue para a informação que é dada a esses senhores e percebam que há uma conexão. Eu fiz uma invocação dessa pessoa e depois eu passei a informação que essa pessoa tinha me solicitado. Ou essas pessoas. Coloco algo mais. Eu digo que assim que o pagamento seja confirmado, receberá também por e-mail, login e senha para o acesso. Passei a primeira informação de que sim, os documentos serão liberados e indico de que forma isso será feito. Atenciosamente, porque lá é prezado senhor, então eu não posso dizer um abraço, um beijo, né? Dá um alô para a família, né? Não posso fazer isso porque eu falei prezados senhores. Fechei, me identifiquei e disse quem eu sou nesse meio todo. Usei as estruturas disponíveis, já te dou a palavra, para construir um texto que tem um início, um meio que desenvolve a ideia, eu não fico repetindo as mesmas questões, e eu faço um fechamento que se adequa a toda essa estrutura. Usei de coesão, porque usei os elementos adequados, e isso gerou uma lógica, um sentido para esse material, que é a coerência. Por que é inadequado terminar uma publicação com cordial abraço? Não, eu não disse que é inadequado, eu só disse que para prezados senhores eu não posso terminar. Não. Não, porque prezados senhores está aqui na formalidade, cordial abraço está aqui na formalidade, eu não posso fazer a união entre os dois. Eu perco o sentido do meu texto, eu estou descendo de formal para informal. Cordial abraço é informal, eu utilizo para pessoas com as quais eu já estabeleço algum tipo de relação. Prezados senhores eu utilizo com pessoas que não têm, com as quais eu não tenho nenhum tipo de vínculo. Eu ainda não estabeleci relações com essas pessoas que me permitam um abraço. Oi? Não, essa é uma questão de correção gramatical. Não é só estilo. E até porque, vamos deixar uma coisa bem clara, dentro do ambiente profissional, eu não tenho muita liberdade estilística. Eu tenho que seguir os padrões que dizem respeito à proposta profissional. Tá?